Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 51. O versículo 1, o contexto da palavra é a instituição da primeira Páscoa. Versículo 1. O Senhor Deus Eterno falou com Moisés e Arão no Egito. Ele diz, versículo 2: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Versículo 3. Diga a todo o povo israelitas o seguinte: no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Versículo 4. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas, a quantidade que cada um puder comer. Versículo 5. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito, sem defeito, de 1 ano de idade. Versículo 6. Vocês guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde desse dia, todo o povo israelitas matará o animal, os animais. Versículo 7. Pegará um pouco do sangue e passará nos batentes dos lados e de cima da porta das casas, onde os animais vão ser comidos. Versículo 8. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comido com pães sem fermento e com ervas amargas. Versículo 9. Falando um pouquinho daquele versículo 8, essa erva amarga aqui deve ser jurubeba, uma fruta que amarga pra caramba. Versículo 9. A carne não deverá ser comida crua, nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Esse versículo 9 aqui está falando, e eu me imagino que certamente aquele povo comia muita carne crua. Versículo 10. Não deixe nada para o dia seguinte, queime o que sobrar. Versículo 11. Já vestidos, calçado, segurando o bastão, coma depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus Eterno, o Senhor. Versículo 12. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. Castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas
onde vocês moram, quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue. Então passarei por vocês sem parar, para que não seja destruído por essa praga. Versículo 14. Comemore esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês, os seus descendentes, devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Versículo 15. Durante 7 dias vocês comerão pão sem fermento. Por isso, no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois qualquer pessoa que comer pão feito com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, será expulso do meio do povo de Israel. Versículo 16. No primeiro dia, também no 7º dia, faça uma reunião para adorar o Deus eterno. Nenhum trabalho será feito nesse dia, a não ser para preparar comida. Versículo 17. Comemora a festa dos pães sem fermento, no aniversário do dia em que eu tirei do Egito as tribos do povo de Israel. Essa comemoração será uma lei permanente que passará de pais a filho. Versículo 18. Essa chieira que está dando aqui é a zoeira da chuva que o Eterno está mandando para nós nessa noite, do dia 16 de fevereiro de 2021, nessa terça-feira. O versículo 18. Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês, até a tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem será feito sem fermento. Versículo 19. Durante esses 7 dias, não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Versículo 20. Portanto, nesses dias, não coma nada que tem fermento em todas as suas casas, só será comido pão sem fermento. Versículo 21. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolhe carneiro, o cabrito, e os matem, para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Versículo 22. Pegue um galho de isopo e molhe o sangue que estiver na bacia, e passe nos bastentes dos lados e de cima da porta das suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Na nossa linguagem que nós entendemos no tempo antigo, é na soleira e nos portal da porta. Versículo 23. Quando o Senhor passar para matar os jebus, verão o sangue ali nos bastentes, e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Tá bom? Versículo 24. Vocês
e os seus descendentes devem obedecer essa ordem para sempre. Versículo 25. Quando entrar na terra que o Senhor ele dará, como prometeu a vocês, deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Versículo 26. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, versículo 27, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus eterno, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharão e adorarão ao Deus eterno, o Senhor. Versículo 28. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. Versículo 29. À meia-noite o Senhor Deus eterno matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei Faraó, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Versículo 30. Naquela noite o rei e os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da casa. E é que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto, o filho mais velho, o primogênito. Versículo 31. Nessa mesma noite, o rei Faraó mandou chamar Moisés e Arão, e ele disse: sai daqui, vocês e todos os outros israelitas. Deixe o meu país em paz. Vão adorar o Deus eterno de vocês, como vocês pediram. Versículo 32. Pegue as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora. E peça a Deus eterno que me abençoe. Versículo 33. Os jebuseus insistiram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. E ele dizia: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Versículo 34. Assim cada família israelitas pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia num pano e carregou no ombro. Versículo 35. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado. Pediram aos egípcios joia de prata e de ouro e roupas. Versículo 36. O Senhor Deus eterno fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Versículo 37. Os israelitas saíram a pé de Ramassés e foram para Sucote. Era mais ou menos 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças e os velhos. Versículo 38. Com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas, e cabra, e muito gado. Versículo 39. Os israelitas fizeram pão sem fermento,
com a massa que havia levado do Egito, pois os egípcios os havia expulsado do país. Tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar comida e nem de preparar a massa com fermento. Versículo 40. Os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. Versículo 41. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus eterno, o Senhor saíram do Egito. Versículo 42. Essa foi a noite em que o Senhor ficou vigiando para tirá-lo do Egito. Ela é dedicada ao Senhor para sempre, como a noite que deverá ser comemorada por todos os israelitas. Versículo 43. O Senhor Deus eterno disse a Moisés e Arão: esta é a lei para a Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer a refeição da Páscoa. Versículo 44. Porém, todo escravo comprado poderá comer dela, depois de ser circuncidado. Circuncidado aqui, mais uma vez eu falo, cortar o pé, que a pélvica do pescocinho do pênis, que era uma lei, que era uma aliança que o Deus eterno fez com Abraão. O versículo 45, se eu tiver lido, eu vou ler mais uma vez. Os estrangeiros, tanto os que estiverem de passagem como os que estiverem vivendo no país, vivendo de salário, não poderá tomar essa refeição. Versículo 46. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada. Não será tirada dali. E não quebre nenhum osso do animal. Versículo 47. Todo o povo de Israel deve comemorar essa festa religiosa. Versículo 48. Não poderão tomar parte nela os homens que não tiver sido circuncidado. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa em honra do Senhor, vocês deverão primeiro circuncidá-los. Também todos os outros homens e meninos da sua família, depois ele poderá tomar parte na comemoração e será como se fosse uma pessoa nascida em Israel. Versículo 49. A mesma lei será para os israelitas, nascidos no país, para os estrangeiros que vivem entre vocês. Versículo 50. Todos os israelitas obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Versículo 51 para terminar. Naquele dia, o Senhor tirou do Egito as tribos do povo de Israel. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 até
o versículo 51. Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. O versículo 40, para ter um pouquinho de comentário nesse versículo 40, os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. Nesses 430 anos, os israelitas ficaram sem ter comunicação. Eles ficavam com medo de falar o nome do Eterno. Eles ficavam com medo porque eles ficavam com medo de blasfemar do nome do Eterno. Porque no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esses 400 anos, 430 anos, porque o povo de Israel, eles tinham o nome do Eterno como o nome de Tarã, Tarom ou Tarã. Então eles falavam Tarã ou senão Odonai, porque eles tinham medo de blasfemar o nome do Eterno. E esse está certo mesmo, eu não sou muito chegado a falar o nome de Deus, não. Porque esse nome de Deus aí foi aquele ídolo da Igreja Católica. Eu não trago ele na minha memória no momento agora, porque a gente coloca muitas, a gente examinando a Escritura, então a gente coloca muitas palavras do Eterno na memória, então foge um pouquinho daquele personagem que colocou o nome no Eterno de Deus. Eu não posso falar uma palavra precipitada aqui, mas esse nome de Deus, ele foi posto lá na Babilônia. Foi posto lá na Babilônia. O nome de Jeová também foi João Ferreira, né? João Ferreira de Almeida também, que inventou esse nome lá de Jeová. Mas na realidade, igual já tem dizido, que ninguém sabe o nome do Eterno. Baseado lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ele disse lá, Jacó perguntou o nome dele. Ele falou, eu sou o que sou. Moisés, quando foi falar com o povo, com o faraó, Moisés falou com o Senhor, Senhor, se eles perguntar que quem que mandou fazer isso, Moisés falou lá que o Senhor falou com Moisés, fala com ele, eu sou o que sou. Então o Senhor não revelou o nome dele para ninguém. Nós falamos Deus e falamos outros nomes pela fé, mas o nome dele na realidade não revelou para ninguém, nem para Moisés ele não revelou o nome dele, que ele falou assim, eu sou o que eu sou. Por isso que eu acho melhor falar o Deus eterno, falar o eterno, porque ele é o eterno, ele é eternamente.
o que nós buscamos é o mesmo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo Jeová de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo Javé de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo Ial de Abraão, Isaac e Jacó. O irmão Romilson, ele fala que o nome verdadeiro do Eterno é Ial. Eu não posso de forma alguma desconcordar dele, porque eu não posso desconcordar dele, porque ele acha melhor falar Ial. Então, mas ele está buscando o que está lá no trono. Nós não podemos ir contra ele nem discutir sobre esse nome, porque cada um tem a sua fé. Se está buscando o Eterno lá do trono, seja o nome que for, ele reconhece que está buscando é ele. Isso aí, para mim, eu acho que não tem problema nenhum. O que importa é que você está buscando é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo que fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez todas as coisas. Isso que importa para nós. Título de nome não importa. O que importa é a nossa fé diretamente no trono. Nós não podemos ficar discutindo com ninguém sobre nome. Todos nós merecem ser respeitados, seja quem for. Quem tem o direito de fazer julgamento das pessoas que estão fazendo errado ou que estão fazendo certo é só o Eterno, o Deus Eterno. E Ele que vai julgar nós. Nós não podemos julgar ninguém por causa de um título de nomes. Não podemos julgar. Quem cabe julgar as pessoas somente o Deus Eterno. Tá bom? E o que o Eterno, o Deus Eterno de Abraão, o Deus Eterno de Isaac, o Deus Eterno de Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Que todos tenham uma ótima noite, que dorme todo mundo em paz, que dá a nossa sabedoria e entendimento da palavra, para que nós podemos amar o nosso próximo com a ti mesmo, respeitar todos igualmente, não querer ser maior que ninguém, que todos merecem ser respeitados. Seja qualquer tipo de religião, merece ser tudo respeitado. Que cabe o julgamento fazer somente o Deus Eterno. Tá bom? Fica todos com a paz do Senhor. Se o Senhor permitir ele, se for da vontade dele, se ele quiser, estarei gravando o próximo vídeo. Isso aí, se for da vontade do Deus Eterno, mas não a minha vontade. Tá bom?